Olá, senhores e senhoritas, tudo bem? Damos início então aos vídeos do canal Veias da História, tratando da origem de Portugal e a conquista do Brasil. Vamos nessa? Bem, importante primeiramente contextualizarmos o período em que Portugal nascerá. Trata-se da Baixa Idade Média, época marcada pela crise no modo de produção feudal. É impossível dissociar a origem de Portugal da crise do feudalismo. Por quê? A crise do feudalismo ela existia justamente por conta da falta de terras. E é por conta disso que os reinos cristãos que nasciam na época buscavam, através da guerra, conquistar novas terras para conseguir solucionar a escassez dela no feudalismo. Será assim que, com o apoio da Igreja Católica, reinos cristãos farão as cruzadas na região do Oriente, e será assim também que, na Península Ibérica, reinos cristãos que nasciam na época farão, nesse espírito cruzadista, a guerra contra a dominação dos muçulmanos, também chamados de mouros, que lá estavam desde o século VIII d.C. Muito bem, é assim então que os reinos cristãos buscam reconquistar a Península Ibérica na Guerra de Reconquista. É assim que nasce o Condado Portucalense. O Condado Portucalense ainda nasce da aliança entre nobres que visavam ali lutar contra os mouros e restituir o controle sobre a Península Ibérica. Contudo, algum tempo depois, mais especificamente em 1139, o Condado Portucalense, que então era vassalo do Reino de Leão e Castela, fará sua independência, surgindo, portanto, na Europa como um país pioneiro, um país de monarquia centralizada. Isso é importante, então, localizar a origem de Portugal junto à crise do modo de produção feudal, o feudalismo. Muito bem. Contudo, o desenvolvimento de Portugal se dará nos séculos seguintes, mas focando no século XIV, a época da origem do capitalismo. Né? O capitalismo ali ganhava força com o renascimento comercial, né? E por conta justamente de uma crise do que acontecia no trono português, a crise por conta da falta de um herdeiro ao trono, a burguesia portuguesa vai se indispor com a nobreza. A nobreza apoiava que o reino de Portugal se reunificasse, se reunisse novamente aos reinos cristãos de Leão e Castela. Contudo, Portugal, na verdade, vai acabar fazendo essa revolução, chamada Revolução de Avis, entre os anos de 1383 e 1385. E nela ficará bastante claro o interesse burguês em ser livre, em ter o poder político em suas mãos. E não à toa eles vencem a Revolução de Avis, colocam Dom João Mestre de Avis, é o fim da dinastia de Borgonha e o início de uma nova dinastia em Portugal, a dinastia de Avis. Essa dinastia, por excelência, vai governar Portugal e dará início a um novo processo em que Portugal não só já existia, mas agora vai existir como potência europeia. No século XIV, por conta do renascimento comercial, os portugueses vão buscar ali uma saída, porque a Europa estava em crise, a crise do século XIV. A Europa passava pelas guerras dos 100 anos, passava pela peste negra, passava também pelas revoltas camponesas. E juntando tudo isso, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, os burgueses de Portugal terão apoio do rei para iniciar o processo de expansão marítima europeia, as grandes navegações. Portanto, vejam, Portugal nasce num contexto de crise do feudalismo, a sua origem, né, como condado portucalense, e mais tarde se reforça, se torna uma potência já no capitalismo comercial, também chamado de capitalismo mercantil. Então, Portugal é um país que ganha muita força nesse processo, tornando-se uma potência. Portugal vai buscar o contato com as Índias através da navegação em torno da África, onde os portugueses aproveitam para fazer comércio de sal, comércio de marfim e também de ouro, além do famoso comércio de escravos, que vai garantir grandes lucros aos cofres de Portugal. Muito bem, é nesse contexto que Portugal acaba, em 22 de abril de 1500, chegando até o Brasil, né, conquistando essas terras aqui.
Portugal não vai encontrar grande resistência, já que os povos que habitavam o nosso litoral, os tupi-guaranis, eles não estavam unificados, não possuíam uma grande unidade política, nem também haviam desenvolvido uma grande estrutura econômica, eles estavam iniciando ali o desenvolvimento da agricultura, eles estavam ainda com os costumes seminômades, mudando de uma região para outra, e eram várias tribos, né? Não tinha uma unidade. Isso tudo facilita o contato, torna o contato até que pacífico, o que ajuda os portugueses a dominarem nosso território. É isso, meus caros. Espero ter ajudado aí nos estudos e até mais.